Seja bem-vindo, investidor, a mais um vídeo aqui no Finanças de Cabo a Rabo. Hoje nós vamos analisar os resultados do quarto trimestre de 2024 da CSN Mineração. Vamos ver se os números da companhia indicam um bom momento para os investidores e também vamos procurar entender o desempenho da empresa, os desafios e as oportunidades que surgiram nesse período. Se você gosta desse tipo de conteúdo, conteúdos que falam sobre empresas que pagam dividendos, sobre o mundo das criptomoedas e muito mais sobre o universo das finanças, já se inscreve no canal, deixa seu like para não perder nenhum conteúdo relevante. Vamos em frente! A CSN Mineração registrou um trimestre impressionante, com um crescimento de 352% no lucro líquido, atingindo a marca de 2 bilhões de reais. Esse resultado foi impulsionado pelo aumento nos preços do minério de ferro e pela variação cambial. Outro ponto relevante foi o fluxo de caixa ajustado positivo de 212 milhões de reais, revertendo o resultado negativo do trimestre anterior. E esse resultado mostra uma recuperação significativa da empresa, sim, impulsionada também por novos contratos de pré-pagamento, garantindo mais liquidez e reforçando o caixa da companhia. Só uma observação importante, esse conteúdo é educativo, viu? Não é recomendação de compra ou venda. Sempre faça a sua própria análise antes de investir. O volume da produção de minério de ferro atingiu 11 milhões e 10 mil toneladas, uma leve queda de 3,7% em relação ao trimestre anterior, devido à sazonalidade das chuvas. O setor de mineração como um todo sofreu com o impacto das fortes chuvas no Brasil no fim do ano, afetando operações logísticas e reduzindo embarques nos portos. Já o volume de vendas ficou em 10 milhões 731 mil toneladas, um recuo de 9,7% em comparação com o trimestre anterior. Mesmo assim, a CSN Mineração manteve a rentabilidade, aproveitando o aumento dos preços do minério no mercado internacional. Além disso, o mercado de minério de ferro está reagindo a estímulos do governo chinês, que tem incentivado a produção de aço, garantindo uma demanda firme para as exportações brasileiras. Falando um pouco de custos, o custo dos produtos vendidos totalizou 2 bilhões 125 milhões de reais. Isso representa um aumento de 3% em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento ocorreu devido a um maior volume de compras de minérios de terceiros. Por outro lado, a receita líquida ajustada foi de 3 bilhões 907 milhões de reais, um aumento de 31,4% em relação ao trimestre anterior. E isso foi impulsionado pela valorização do preço do minério de ferro, que subiu 3,7% nesse período. O resultado financeiro foi positivo, em 815 milhões de reais, fortemente impactado pela variação cambial. É importante citar isso. Se olharmos o histórico de dividendos da CSN Mineração, veremos que a empresa manteve uma política de dividendos consistente nos últimos anos. Ou seja, essa política de dividendo robusta faz com que a CSN Mineração seja, sim, uma das preferidas dos investidores que buscam renda passiva nesse setor. Comparar a CSN Mineração com outras gigantes do setor de mineração, como por exemplo a Vale e a Uzi Minas, nós vamos identificar alguns pontos importantes. Vou falar primeiramente de alguns pontos positivos. A CSN ela tem uma menor alavancagem, ou seja, a dívida dela é bem mais controlada, garantindo assim uma solidez financeira. Ela também tem um aproveitamento da valorização do minério, o crescimento da receita mesmo com queda nos volumes. E é importante citar o compromisso com os acionistas, como a gente falou agora há pouco, um pagamento robusto e consistente de dividendos. Mas, em contrapartida a isso, é importante a gente ficar de olho também em alguns pontos que podem ser considerados negativos, como, por exemplo, a dependência do mercado chinês. A China continua, sim, sendo o maior comprador, e isso pode gerar riscos a longo prazo. Existe a variação no volume de vendas, A redução nas vendas impacta a previsibilidade nas receitas. E uma menor diversificação de portfólio em relação aos concorrentes como a Vale. É outro ponto muito importante também de ficar atento. Pode-se dizer que ela teve um trimestre muito positivo, que pode ser destacado pelo crescimento no lucro e também na forte geração de caixa. No entanto, o recuo no volume de vendas e a dependência do mercado externo seguem sendo assim pontos de atenção, Aquelas pulgas atrás da orelha ali que a gente tem que ficar atento. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a CSN Mineração está bem posicionada para os próximos trimestres? Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like,
crítica, sugestão, algum pedido de análise de empresa específica. Dessa forma você ajuda muito o canal a continuar distribuindo esse conteúdo para você, ok? Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.